Em casa, só minha mãe que trabalhava e trabalhava pra caramba. Apesar dela só ter dois filhos, eu e meu irmão, ela precisava ralar porque o marido dela, o nosso pai, ele era um bêbado que parecia sem teto, vivia jogado nas calçadas, sujo, barbudo, cabeludo, parecendo um mendigo mesmo. Quando eu fui ficando pré-adolescente, eu passei a ter vergonha disso, porque no bairro o meu pai tinha pedido de R$ 1. Ele saía pedindo todo mundo R$ 1 para poder ir comprar uma dose no boteco. Então, com isso, as minhas colegas de bairro da escola ficavam me zombando. Fazia isso em forma de brincadeira, mas zombando, sabe? Tipo, às vezes a gente ia brincar, ia fazer qualquer coisa e elas ficavam assim: ô realzinho, ô realzinho. Ali no momento, eu dava risada, eu entrava na onda, porque eu não queria demonstrar a minha fraqueza, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, me remoendo. A minha mãe, ela é costureira, então ela passava várias horas e horas sentada naquela máquina, remendando roupa dos outros para poder sustentar a casa. Com o tempo, a minha mãe ela ficava tão sentada, sabe? Passava tantas horas do dia sentada naquela máquina que ela foi tendo problema de coluna e ela mal ficava em pé direito. Ela andava toda encurvada porque ela sentia muitas dores. À noite, nossa, eu lembro as diversas vezes que eu ouvia a minha mãe chorando, que ela não conseguia dormir de tanto que ela estava com dor. Então, o tempo ia passando e além da vergonha que eu tinha do meu pai por ele ser daquele jeito e por todo mundo no bairro conhecer ele como o bêbado realzinho, eu fui passando a ter meio que um rancor do meu pai, uma raiva porque eu via minha mãe se matando, sabe? A minha mãe ela não dormia mais de dor, enquanto meu pai era um bêbado jogado nas calçadas. Uma vez eu tinha 14 anos e a minha mãe ela disse: filha, vamos lá no boteco buscar o seu pai porque ele deve estar dormindo na calçada e está armando muita chuva. E naquele dia eu estava tão revoltada com o meu pai que eu não queria ir não. Eu falei: ah mãe, deixa ele lá, deixa ele tomar essa chuva, quem sabe ele cria vergonha, quem sabe essa chuva traz vergonha na cara dele. E a minha mãe disse: filha, se você não for, eu vou sozinha e eu tô sentindo muita dor nas costas hoje. Então por causa da minha mãe eu fui. A gente chegou lá e não achou uma alma bendita para ajudar. Então, com muito custo, eu e a minha mãe, a gente pegou meu pai, saiu arrastando até chegar em casa. Chegando em casa, a gente deu um banho no meu pai na água fria, trocamos de roupa, colocamos ele para dormir, sabe? E eu não consegui dormir porque eu lembro o tanto que a minha mãe ficou gemendo de noite. E ela mal conseguia se mexer de tanto que ela tava com dor, sabe? Porque ela já tava sentindo dores, né? E ainda teve que fazer aquele esforço arrastando meu pai para casa. Então eu nem dormi de raiva. No outro dia cedinho, quando meu pai levantou, antes dele sair pro boteco, né? Que ele ainda tava sóbrio, não tinha bebido ainda. Eu comecei a falar umas boas para ele. Eu nunca tinha desrespeitado meu pai daquela maneira, mas eu não tava suportando mais. Eu disse: pai, por que você não cria vergonha na cara? Por que você não vira homem? Para com essa cachaçaiada sua, vai arrumar um emprego, vai tomar um banho, fazer essa barba, parece um mendigo, vai trabalhar. A minha mãe não suporta mais, a minha mãe tá morrendo. E a minha mãe tentava me fazer parar, sabe? Ela ficava assim: filha, para, respeita, ele é seu pai. E o meu pai caladinho, e eu falava: não mãe, alguém tem que falar umas verdades na cara dele para ver se ele vira homem. Vai ser besta, a senhora não aguenta mais, a senhora se matando nessa máquina aí, ó. A gente vive buscando o meu pai nas calçadas. Que dia que ele vai criar vergonha na cara? E falei, e a minha mãe tentando, sabe? Até que por fim, eu tava com raiva demais, eu não me orgulho disso, mas eu tava cega, sabe? Eu tinha 14 anos e desde que eu me conhecia como gente, eu lembrava do meu pai naquela situação. Então eu virei pra ele e falei assim: você quer saber? Eu tenho vergonha de ser sua filha. Por mim, eu preferiria 1000 vezes não ter pai, eu preferiria que o senhor tivesse morrido do que ter que encarar as pessoas te chamando de bêbado de R$ 1, me chamando de filha de R$ 1. Nisso a minha mãe começou a chorar e o meu pai já saiu logo pro boteco. E a minha mãe chorando, ela virou pra mim e falou assim: eu tenho que te contar a verdade, já tá passando da hora, a culpa do seu pai ser assim é minha. E eu já pensei: como assim, né? Como a culpa do meu pai encher a cara é sua? E a minha mãe pegou e começou a me contar. Ela falou assim: filha,
o seu pai, quando a gente se casou, era um bom homem, só que a minha mãe tava falando isso soluçando, sabe? De tanto que ela tava chorando. Era um bom homem. Quando você nasceu, seu pai foi o melhor pai do mundo. Eu sou a mais velha e meu irmão é o caçula. O seu pai exibia você para todo mundo. O seu pai te trazia como uma princesinha, e era roupa nova, e era calçado novo, sabe? Seu pai trabalhava muito, ele não era assim. O seu pai nem bebia, ele nem gostava de beber. E eu disse, tá, mãe, para de rodear e conta logo então por que que meu pai ficou assim. E a minha mãe pegou e me contou que o meu pai se tornou alcoólatra depois que ele flagrou a minha mãe traindo ele com o ex-amigo dele. E, gente, eu nem consigo expressar em palavras o que eu senti naquele momento, porque eu tinha 14 anos e eu estava descobrindo aquilo naquele momento que eu tinha esculhambado meu pai, que eu tinha colocado meu pai lá no chão, sabe? A minha cabeça ficou muito confusa e a minha mãe começou a me pedir perdão, falando assim que ela era muito jovem, imatura quando aquilo aconteceu. Ela era pouco mais velha que eu, mas ela se arrependia muito. Só que eu não conseguia ouvir a minha mãe, sabe? Eu tava muito confusa. Falei, mãe, não conversa comigo não. Eu juntei as minhas coisinhas e fui embora para casa de uma tia. Cheguei lá, contei tudo para minha tia o que tinha acontecido e pedi para ela se eu não podia passar uns dias ali. E a minha tia deixou. Só que acabou que eu fiquei na casa dela até os meus 16 anos. Então, eu fiquei na minha tia 2 anos, né? E nesse tempo, eu nunca abandonei o meu pai. Nesses 2 anos que eu fiquei na casa da minha tia, eu ia nos botecos atrás dele. Sempre que alguém falava, olha, vi seu pai dormindo ali, eu ia buscar ele, sabe? Fiquei cuidando, até porque eu tava me sentindo muito culpada. E nesse período, eu não falava com a minha mãe. Eu cuidava do meu pai, eu levava ele para casa, às vezes eu dava banho nele, trocava de roupa, mas sem falar com a minha mãe. Eu tava muito magoada. Eu voltei a falar com a minha mãe quando eu tinha 19 anos. Eu passei 5 anos sem falar com ela. E tá, eu também não me orgulho disso, eu sei que não é certo. Mas eu tava muito machucada, sabe? Sempre que eu lembrava o que eu fiz com meu pai por culpa dela, me dava uma dor no peito, me dava um rancor que eu não conseguia olhar na cara da minha mãe. Mas com o tempo eu amadureci, né? Eu perdoei, eu vi que todo mundo erra e eu também precisava da minha mãe pra gente tentar resgatar o meu pai. Porque depois que eu comecei a trabalhar, a minha meta de vida era tentar tirar o meu pai daquilo, sabe? Das ruas, de viver feito um sem-teto, de estar sempre bêbado. Eu dei o meu sangue para isso. Eu paguei internação, eu paguei grupo de apoio, eu levava o meu pai para poder passear, para poder tentar distrair a cabeça dele, para ele não pensar tanto em bebida. O meu pai estava tão dependente que às vezes quando tinha assim, uns 3 dias que ele não bebia, ele dava crise, como se ele estivesse tendo uma convulsão, sabe? Do tanto que o corpo dele era dependente daquela bebida. Foi muita luta, foi 6 anos de luta. Às vezes o meu pai saía, às vezes ele recaía de novo depois de vários meses sem beber. E às vezes me dava uma tristeza, uma vontade de desistir, porque eu trabalhava, eu estudava, eu estava exausta. Às vezes eu pensava assim que era inútil aquela luta, que meu pai nunca ia sair daquela vida, sabe? Mas graças a Deus, hoje está com quase 10 anos que o meu pai, ele não coloca uma gota de álcool na boca. E pela glória do Senhor, a minha família foi reconstruída, porque ele e a minha mãe hoje vivem, sabe, muito bem. Ele perdoou a minha mãe de verdade. O meu pai, quem vê ele hoje, quem vê o meu pai há 10 anos atrás, não acredita que ele é a mesma pessoa. A minha filha e o filho do meu irmão, nossa senhora, são as vidinhas do meu pai, sabe? Meu pai fala que graças a Deus e graças a mim que ele saiu daquela vida para ele poder viver o amor que ele vive hoje em dia com os netos. Então, o que eu posso te dizer com a minha própria história que eu aprendi é que antes de você olhar para uma pessoa e já apontar o dedo, primeiro conheça a história dela e antes de você já ir julgando, tenta ajudar. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando a chover, então relevem o barulho, tá?
E eu saí do Chroma porque a finalização desse vídeo vai ser diferente. Eu não vou falar sobre a história, até porque a história, né, dispensa qualquer comentário. Uma história maravilhosa. Eu pensei muito, gente, muito, se eu faria esse vídeo aqui, se eu faria essa explicação e esse desabafo, vocês já vão entender. Porque a gente que trabalha na internet, infelizmente, às vezes a gente tem que ficar pisando em ovos. A gente tem medo do cancelamento, a gente tem medo também porque de repente uma pessoa interpreta mal e aí já pega e faz biscoito. Mas eu, Maria Angélica, eu não sou um tipo de pessoa de me calar, sabe? Então eu preciso muito falar essas duas coisas que tá me incomodando. Ontem, vocês sabem, eu passei o dia todo no hospital com o meu filho e eu tive tempo de ficar lendo vários comentários, sabe? E sempre tinha um ou outro comentário a respeito disso e realmente está me incomodando. Então eu preciso falar e eu peço perdão para quem não merece ouvir, até porque uma explicação não é puxão de orelha, tá? E eu peço, gente, que vocês escutem bem, prestem atenção, para não levar para o lado errado da coisa, tá? Para interpretar direito o que eu vou falar agora. Bem, primeiro eu quero começar com uma explicação, quero deixar bem claro que esse não é um puxão de orelha, tá? Eu tenho recebido sempre em um vídeo ou outro um comentário assim, Angélica, você já interpretou essa história e eu quero explicar esse ponto. Vocês podem sim sentir essa impressão que, eu já ouvi essa história, por quê? Gente, o meu canal é de histórias de vida, não é de contos de fadas. Tem até algumas fanfics que eu crio, mas fanfics que pode acontecer na vida real. E histórias de vidas tem sim muitos pontos parecidos uma das outras. Eu, por exemplo, tem várias histórias que eu já interpretei aqui no canal, que são de inscritos, que tem muita coisa parecida com a minha vida, sabe? Que parecia até outra pessoa contando a minha própria vida. Então, assim, eu tenho uma história parecida com a de fulano, outro tem uma história parecida, gente, e nem é 100% parecida. Vocês podem assistir as quase 500 histórias que a gente tem aqui. E se você encontrar alguma história que é 100% parecida da outra, pode marcar aqui, pode colocar o link e falar, olha, Angélica, você repetiu, porque de repente pode ter acontecido, mas até agora não aconteceu, tá? Aqui no canal já são quase 500 interpretações, fora as interpretações que tem nos outros canais. Então, claro que vai ocorrer essa sensação de já ter escutado um ponto ou outro, tá? Porque se eu não quiser que tenha nada parecido um da história da outra, eu vou ter que começar a criar coisas mirabolantes, coisa do estilo aquele filme de Nárnia, entendeu? Sai muito da realidade e eu não quero, eu quero trazer a realidade para o nosso canal. Então, infelizmente, muitas pessoas já sofreram abusos. Infelizmente, muitas filhas já sofreram com pai alcoólatras, muitas mulheres já foram traídas, muitos homens já foram traídos, muita gente tem algum ponto da vida parecida com o outro. Consegue entender? Lembrando que essa parte é uma explicação, não é um puxão de orelha. Ontem mesmo, no vídeo que eu soltei, uma menina, creio eu que sem maldade, né, ela pode ter tido essa sensação, comentou assim, Angélica, você já interpretou essa história. E a história que eu soltei ontem, gente, ela acabou de acontecer, ela aconteceu no Réveillon desse ano. A matéria saiu há 2 dias atrás, então não teria possibilidade de eu já ter interpretado ela no canal. Vocês conseguem entender? Eu até expliquei isso pra ela. Então, o dia que chegar a acontecer de vocês ver eu interpretando uma história 100% parecida, não, é a mesma história ou muito parecida, eu peço por favor que vocês marquem nos comentários, marque o link da outra história que eu vou estar lendo, analisando, e se de fato tiver acontecido, podem ter certeza que eu vou entrar em contato com a pessoa que me enviou, tá? Eu jamais, gente, vou colocar aqui por querer, ou às vezes eu li, tive a impressão que é a mesma história, interpretei esse mesmo, eu jamais vou fazer. Eu jamais vou interpretar a história de outra colega minha de trabalho, pegar uma história de outro canal de interpretação e interpretar aqui também. Vocês jamais vão ver isso aqui no meu canal. Eu sou um tipo de pessoa do coração muito bom que, meu Deus, Deus sabe, eu não preciso provar isso pra ninguém, mas Deus sabe que eu não quero crescer passando por cima de ninguém, tá certo? Tá compreendido isso aí? Agora, essa segunda parte é sim um puxão de orelha para quem merece ouvir. E quem merece ouvir vai entender do que eu tô falando. Gente, ultimamente eu tenho recebido
tantas críticas a respeito das capas e dos títulos que, meu Deus do céu, eu quero explicar um ponto antes de depois puxar a orelha. Cada youtuber, cada criador de conteúdo, ele sabe o tipo de capa e o tipo de título que funciona para o canal dele. Como assim funciona? Que atrai cliques. Porque gente, eu passo horas de trás dessa câmera aqui querendo produzir um conteúdo de melhor qualidade para entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Eu não quero entregar qualquer conteúdo aqui, mas eu também preciso de um retorno. Porque esse é o meu trabalho. Eu não posso soltar vídeo aqui que não dê visualização, porque senão como que eu vou viver? Colocando assim, é o meu trabalho. Então eu quero sim entregar o melhor conteúdo para vocês, mas eu também preciso do retorno, porque é o meu trabalho. Então as capas e os títulos do meu canal, fugiu a palavra, gente, eu elaboro conforme eu sei que funciona para o meu canal. Porém tem um detalhe. As capas são sensacionalistas? São, mas não tem em um vídeo sequer, em nenhum dos dois canais, uma capa e um título que seja enganosa, que seja alguma frase, alguma coisa que não teve na história. Vocês conseguem entender? Não tem. Eu coloco sensacionalista que funciona, que atrai clique, coloco, mas todas as frases que eu coloco nos títulos e nas capas são algo que aconteceram sim, tá? Outro dia, a menina me criticou do meu título que eu coloquei naquele vídeo que o sogro deu uma massa de cuscuz pra nora. O título do vídeo é assim, ó, meu sogro saiu comigo. E na capa, olha o que ele me deu. Gente, o que tem de enganoso nesse título? Me fala, foi isso que aconteceu. Eu não posso entregar a história no título, porque senão ninguém vai assistir. Vocês conseguem entender? Aqui no Goiás, quando a gente brinca de amigo secreto e, por exemplo, eu sorteio o nome do meu marido, a gente diz assim, eu saí com meu marido. A minha cunhada saiu comigo. É assim que a gente diz aqui. Então não foi uma coisa enganosa. Vocês conseguem entender? Olha o que ele me deu. Ele me deu uma massa de cuscuz. Outro dia eu recebi um outro comentário assim, ó, foi até no Maria Fifi que os títulos são um pouquinho menos sensacionalistas que aqui. Angélica, eu amo o seu conteúdo, mas às vezes eu assusto tanto com o título e a capa que eu não assisto achando que é um conteúdo adulto. Então, essa menina, ela mesma se contradiz, porque se ela ama o meu conteúdo, se ela acompanha o meu trabalho, ela sabe que os meus vídeos não são conteúdos adultos. Então, independente do título, da capa que eu coloque, ela não precisa ficar com medo de entrar, ela conhece o meu trabalho, ela me conhece, ela conhece o meu conteúdo. Vocês conseguem entender, gente? E outra coisa, gente, eu queria entender o porquê o título incomoda essas pessoas. O título não interfere em nada no conteúdo que eu entrego para vocês, o conteúdo é o mesmo. Vocês conseguem entender, gente? Então, por que tanta crítica a respeito do título, a respeito da capa, tá? Porque cada criador sabe como que funciona no seu canal. E esse aqui é o nosso trabalho, a gente precisa fazer de forma que funcione, tá bom? E é isso, gente, eu peço muito perdão, eu precisava desabafar, eu precisava explicar a primeira parte e desabafar essa segunda parte. Eu não sou o tipo de pessoa de me omitir, tá? De ficar com alguma coisa engasgada. Como eu disse ontem, eu tive muito tempo de ir lendo os comentários e realmente esses comentários estavam me incomodando, eu precisava falar. Peço perdão para quem não precisava ouvir, peço perdão pro tamanho que esse vídeo ficou e peço que vocês não interpretem mal, tá? Infelizmente, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, então eu sei que ser humano nenhum nessa terra vai conseguir também. Tá certo? Quero agradecer também pela preocupação. Ontem eu passei o dia no hospital com o meu filho, eu recebi muitas mensagens. Postei lá no Maria Fifi que não teria vídeo por conta disso, né? E vocês lotaram a DM do meu Instagram. Eu agradeço de coração. Vocês não sabem o quanto isso é importante pra gente no momento de desespero, como eu tava ontem, tá? Quero dizer que tá tudo bem, meu filho tá bem, graças a Deus. E é isso, tá certo? Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.